Muito bom dia! Bom dia! Um abençoado domingo para você. Seja muito bem-vinda a esse perfil. Seja muito bem-vindo. Iniciando aí um novo mês. Hoje, dia 1º de setembro de 2024, domingo, 7 horas da manhã. Você que vai chegando, vai se preparando. Venha se inspirar, venha ouvir, venha com o coração aberto. Afinal, domingo pela manhã, normalmente as pessoas estão mais abertas, desconectadas com a rotina, com a correria do dia a dia. E fico muito feliz em ver você aqui. Você que está chegando, você que vai assistir depois, seja muito bem-vinda. E para começarmos essa live de domingo às 7 horas da manhã, eu tenho uma mensagem muito especial para você. Eu acredito que você já deve ter observado aí o tema dessa live, Terapia à Luz da Bíblia. Vou iniciar hoje essa missão, porque muitas vezes temos missões a serem cumpridas ou a serem realizadas. E essa missão ela vem muito de quem nós somos, do que a gente quer, de como a gente se sente, e daqui a pouco eu vou falar um pouco para você sobre isso. Antes de a gente entrar e eu explicar o contexto, né? Trazer aqui o porquê desse tema e o que eu desejo entregar para você. Vamos fazer duas ações aqui, vamos ter aqui duas ferramentas poderosas. Não vai ser só uma live de alguns minutos, mas sim será que um momento em que nós vamos nos conectar um pouco mais, nos conectar com nós mesmas, nos conectar com a mensagem e nos conectar com o que Deus quer para nós. Vamos lá? Então eu convido você, em primeiro lugar aqui, fazer uma respiração. Se você já está acostumada, se você já tem esse hábito de respirar, você já vai saber como fazer. Se não, eu vou te explicar rapidamente. Você solta os braços, solta os ombros, deixa o corpo relaxado e puxa o ar por 3 segundos. Segure 3 segundos e solte 3 segundos, puxando o ar aqui pelo pulmão, estufando o peito. E ao soltar pela boca, você solta lentamente, como se estivesse assoprando uma flor. Mais uma vez. Vamos fazer essa respiração intencional e leve por 5 vezes. Mais uma vez. Isso. Mais uma vez. Isso. Enquanto você respira, você vai se conectando aqui com essa música. Acredito que você está ouvindo aí de fundo essa música. Vai se conectando, vai sentindo, vai observando, vai pensando. Isso. Muito bem. E agora que você já respirou aqui comigo, mais uma vez, seja muito bem-vinda a essa live de domingo, Terapia à Luz da Bíblia.
Afinal, por que esse nome, né? Eu vou trazer um contexto, começando com um contexto bíblico, já começamos por isso. E muitas vezes você já deve ter ouvido, percebido, que nós tomamos decisão ou acreditamos em alguma coisa, ou sobre alguma coisa, que vem muito do achismo. O que é o achismo? Ah, eu acho que a terapia não é para mim. Ah, eu acho que aquele lugar, eu acho que aquele trabalho, eu acho que fazer isso, eu acho que... Enfim, são vários achismos. E muitas vezes esse achismo que nós temos sobre as coisas, ou sobre os lugares, ou sobre até as pessoas, né, até um pré-julgamento, vamos dizer assim, ele é muito baseado, muito pautado, né, muito, é uma base muito superficial. E essa superficialidade vem da onde, mulher? Ela vem de crenças, ela vem do que alguém um dia contou que não gostou. Sabe aquela história de colocar tudo no mesmo pacote, né? Se aquela pessoa, aquele trabalho não é bom, todo mundo daquele lugar não é bom, não é bem. Ah, se aquele estilo de estudo não é bom, para mim também não é, porque alguém falou. E nós vivemos muito tempo assim, a gente acredita sempre até, né? Volte e meia a gente passa por isso. Talvez você faz isso com frequência e talvez não perceba. E talvez você vê as pessoas fazendo isso com frequência, né? Então, o que acontece? Você fica nesse lugar de não experimentar, ou não testar, ou não entender o que realmente é seu. O que realmente você gosta. Será que se eu experimentar, eu vou gostar? Até uma comida. E é exatamente esse ponto que eu quero focar aqui com você. Pelo achismo, e até por já ter ouvido coisas, a gente nem busca conhecer, nem busca entender o que está por trás de algo. E aqui eu vou ser bem específica com você. O que está por trás de fazer uma terapia? O que está por trás de ser terapeuta, ou está por trás de eu ter um momento de terapia mesmo, né? Não a questão de coisas que me fazem bem como terapêutico, mas sim terapia. Então, esse é um dos objetivos que eu quero trazer para você aqui hoje, nesse primeiro encontro, à luz da Bíblia, porque é a minha crença, eu acredito, não é só uma crença, é uma filosofia, é uma história de vida, contra fatos não há argumentos, eu acredito muito nisso. Muitas coisas já vêm se cumprindo nos dias atuais e você não precisa estar na religião A, B, C, D para saber disso. E aqui não é sobre religião, é sobre Deus, é sobre Espírito Santo, é sobre uma verdade, é sobre alguém que tem algo para nos entregar. Então, o achismo, a superficialidade, ela vai ficar para trás, porque é isso que eu quero entregar para você. Algo que vai te trazer essa verdade, e a verdade nua e crua, que é da Bíblia. É o que está escrito ali. Então, mulher, antes de eu continuar essa fala aqui com você, eu vou ler uma passagem muito direcionada sobre por que muitas mulheres não buscam terapia. Por que mulheres têm dificuldade de entender que nem tudo é o espiritual. O espiritual, ele é verdadeiro. Ele está aqui a todo momento comigo, com você, enquanto você está aí. Só que muitas vezes nós não percebemos que esse espiritual, ele se faz presente também pelo nosso emocional. O que eu quero dizer? Dependendo como você reage, dependendo como você se comporta, dependendo como você é emocionalmente hoje, você vai decidir como o seu espiritual vai ser também. E o que eu trago para você está totalmente conectado à minha história,
a minha verdade, o que eu já experimentei, o que eu já passei e, claro, o que fez parte da minha vida, da minha história de vida. Por isso, eu vou ler aqui, em primeiro lugar, uma passagem para você, para a gente nortear esse conhecimento, aonde a terapia ela mostra-se presente dentro da Bíblia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4, é um tema que fala sobre os dons do Espírito Santo. Depois eu vou entrar um pouco nesse assunto. Mas lá no versículo 4, eu vou direto para lá, tem uma fala que está escrita assim, ó. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas um só é o mesmo, o Espírito. Quem dá esses dons? Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus. Quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá alguma prova da presença do Espírito Santo. Eu vou parar aqui para você entender. Aqui em 1 Coríntios, nas cartas escritas por Paulo, né, pelo apóstolo Paulo, o que ele quer dizer aqui quando foi escrita essa palavra? Que Deus, depois que deu o único filho dele por nós e morreu e depois ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui nessa terra. E depois que ele foi para o braço do Pai, né, para o trono celestial junto com o Pai, né, sentando à direita de Deus, ele deixou o Espírito Santo. E é muito sobre a espiritualidade. Eu sei que a terapia ela é muito confundida e julgada por algo que não está trazendo verdades, ou uma situação onde a pessoa percebe que ela tem dúvidas, onde ela percebe que tem um sentimento de que ela vai ser enganada ou de que ela vai entrar numa crença contrária à de um Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia. E entenda, mulher, tudo que eu trouxer aqui em palavras vai ser muito afirmativo. Se você não concorda ou se você não tem esse entendimento, porque talvez eu vou trazer aqui uma comunicação mais voltada também a uma mulher que serviu a Deus num local religioso e hoje eu me coloco ainda a serviço, eu estou a serviço a todo momento. E eu não preciso, eu não sinto essa necessidade mais de estar lá e sim estar aqui com você. Então, dentro da minha profissão, dentro do meu trabalho, bom dia maravilhosa, dentro desse meu trabalho, eu trago sim essa luz, porque eu não sou essa luz totalmente, mas eu te mostro uma direção, onde sim, existe uma profissão, assim como existem outras profissões que foram deixadas, né, que Deus deixou, justamente para que as pessoas acreditassem em algumas coisas. Talvez muitas das dificuldades, muitas perguntas, muitos questionamentos que você tem hoje é por você, às vezes, não ler esse livro tão valioso e tão importante que é a Bíblia. E quando eu trouxe essa passagem aqui para você, de 1 Coríntios, no versículo 12, o que ele quer dizer aqui? Que sendo guiado pelo Espírito Santo, sim, é possível você servir a Deus de alguma maneira e levando as pessoas a realizarem esse trabalho e também serem beneficiadas com isso. E aqui é onde entra você entender por que a mulher, principalmente, é uma das
bênçãos aí que mais buscam terapia hoje em dia no mundo, justamente por a mulher ter esse diferencial de ter dentro dela, de ser geradora, né? Tudo começa no ventre de uma mulher. Lá em Jeremias, versículo 1, por exemplo, lá no versículo 1, Deus fala para Jeremias, né? O Senhor Deus diz para Jeremias que antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei você que fosse profeta das nações. Aqui Deus fala para Jeremias. E quando ele escreveu isso, foi por quê? Foi para ele guardar só para ele essa profecia? Não foi? Se fosse para guardar só para ele, já que Deus falou com ele não teria escrito, ele não teria trazido nesse livro maravilhoso, tão iluminado que é a Bíblia. Ou seja, mulher, todos nós somos já escolhidos antes mesmo, né? De começar, de formar o coração, que é o primeiro órgão, de sentir, depois de começar a ter as conexões neurais formadas. E quando nós temos essa clareza, a gente entende também que é olhar para as emoções, que entender da onde vem comportamentos ou sentimentos que não nos cabem mais ou que nos incomodam, ou coisas que acontecem com a gente que a gente repete, a gente percebe que isso não é bom, que isso nos faz mal, a gente consegue entender que sim, é geracional, né? Estudos aí atualizados, até de teólogos mesmo, diz que nós carregamos, né, toda uma questão emocional e espiritual no ventre materno por até 4 gerações. Dizem que vai muito mais que isso, só que as últimas 4 gerações de vida de um ventre materno, ele está totalmente conectado com a geração. Ou seja, a minha mãe carregou a Roberta no ventre materno. A minha avó carregou a minha mãe no ventre materno. A minha bisavó carregou a minha avó no ventre materno. Ou seja, se olhar dentro desse estudo atualizado que até 4 gerações a gente carrega todas as heranças espirituais e emocionais, eu carrego heranças emocionais e espirituais desde a minha bisavó. É óbvio que cada vez que nasce uma nova geração, quando nasceu a geração da minha avó, da minha mãe e a minha, cada vez que nasce uma nova geração, vão sim trazendo novos significados, vão quebrando algumas crenças, vão mudando algumas coisas, aliás, muitas coisas. E quando eu falo de geração, mulher, eu quero dizer que nós estamos sim vivendo uma geração de ressignificação, uma geração de enfrentamento, uma geração de onde eu e você percebemos que nós temos coragem, todas nós temos coragem, não só porque a coragem é algo bom e porque eu vou fazer, porque eu aprendi assim, porque alguém me ensinou assim, então eu sou corajosa por causa disso. Não, é uma coragem de falar, eu tenho coragem, eu sou corajosa para tomar decisões que eu nunca tomei antes. Lembrei de você falando sobre isso ontem na palestra. Eu imagino, e é sim, maravilhosa, Bia, muito obrigada por compartilhar, eu acompanhei de longe e acredito que o teu dia ontem foi muito iluminado, muito abençoado pelos poucos vídeos que eu vi, porque é sobre isso, o quanto é importante nós termos esse conhecimento, mulher, por isso que fazer terapia, buscar esse ambiente de dentro da gente, né? Que é olhar para dentro, afinal a terapia lá nos dá esse poder que nós temos direito, inclusive, e que Deus nos ensinou e nos direcionou a isso através do Espírito Santo. A gente vê o quanto nós somos às vezes, bobas, ignorantes por falar, por que eu não ouvi isso antes? Por que eu não pensei nisso antes? Que as coisas que estão acontecendo comigo, que os ciclos que estão se repetindo, parabéns, Bia. Você é uma mulher corajosa, eu sabia disso já há muito tempo e você só mostrou isso para você mesma em primeiro lugar, o quanto essa coragem fez presente,
né, na sua vida, na vida de outras mulheres, e é sobre esse exemplo maravilhoso da Bia, que é uma mentorada, uma amiga, uma querida, uma mulher corajosa e abençoada, que deu ouvido à sua voz interior, deu ouvido aos seus sentimentos, deu ouvido às suas emoções, não porque ela achava que era coisa da cabeça dela, como tantas vezes eu ouço. E sabe, mulher, muitas coisas que eu vou trazer hoje aqui tem a ver com isso. É o que eu mais ouço. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Bom dia, amada. Fica por aqui. Daqui a pouquinho eu vou finalizar essa live com uma oração. Afinal, depois vai ficar gravada para você assistir o comecinho, onde eu explico um pouco o contexto, tá, dessa live, que vai acontecer todos os domingos. E assim, mulher, é tão profundo, é tão poderoso que eu chego a me emocionar de lembrar que sim, foi por dar ouvido a uma voz interior. E aí, tem algumas vozes que são vozes da sua cabeça, dos seus pensamentos, do que foi construído de pensamento, de conhecimento ao longo da tua jornada, desde que você nasceu, principalmente, e desde lá do ventre materno. Tem vozes que sim, são a voz de Deus, de alguma maneira te alertando, usando pessoas, caso você não tenha facilidade de ouvir essa voz. E tem a voz dos espíritos imundos, é óbvio. Então, mulher, o mundo espiritual, ele é mais verdadeiro do que você imagina. E é justamente por esse mundo espiritual existir e estar muito próximo. Enquanto eu estou falando aqui com você e você está aí desse lado, nós estamos conectados por essa energia da emoção e também da espiritualidade. E assim como existe a palavra de Deus que fala sobre os espíritos maus, sobre as coisas ruins, nós também, além de estarmos sujeitas a isso a todo momento, se a gente não vigia, se a gente não observa, se a gente não cuida, se a gente não recicla os nossos pensamentos, se a gente não faz uma limpeza de dentro para fora, se a gente não se observa, não passa por um processo terapêutico, um processo de terapia específica para a sua vida, para a sua história, você vai, de alguma maneira, cair em situações que você não esperava, então que você poderia ter evitado. E aí que, olhando a luz, né, a luz da Bíblia, que é um livro sagrado, é onde Deus deixou muitos profetas, muitos homens e mulheres de Deus escrevendo coisas que já iriam acontecer e coisas que já estão acontecendo, é que eu quero te trazer esse alerta, porque na terapia à luz da Bíblia, eu comecei aqui fazendo uma respiração para a gente fazer essa conexão interior, e ao final eu vou fazer uma oração, porque isso são ferramentas que conectam esse processo. E quando você está aberta, quando você é permissiva dentro de você a olhar para esses detalhes, você começa a se aprofundar. Foi algo que eu falei ontem no podcast e foi uma das coisas que eu despertei dentro de algo que eu já tinha pensado. Voltando para o pensamento, quando a gente começa a se conhecer, entrar para um processo de autoconhecimento, entender sim que essas gerações elas influenciam na nossa vida em todo momento e que muitas coisas a gente já é quem a gente é, sim, pelo simples fato de nascer, de ter um DNA próprio, é óbvio que essas questões geracionais elas já ficam maior parte elas ficam para trás, é óbvio. Mas sim, existe sim muitas delas que são, né, que fazem parte da nossa vida até hoje. E eu não estou falando de coisas ruins, negativas, estou falando de coisas boas, claro, de comportamentos, de atitudes, de coisas que você hoje tem ou é justamente pelo que você carregou do aprendizado da tua mãe, da tua avó, né? E claro, com a integração do teu masculino que veio do seu pai biológico, tá? E aí, mulher, eu quero dizer para você que quando você se permite olhar para isso, você também percebe que tem coisas que você precisa ou sente que precisa moldar, ou seja, deixar algumas coisas para trás, de coisas que não fazem mais sentido, ou então de coisas que você não consegue fazer sozinha, se libertar dessa herança emocional negativa da tua ancestralidade. E para a mulher aqui, eu falo de muitas coisas.
Uma delas tem a ver com o aborto. Eu falei que hoje eu ia ser profunda, tá lá no meu story. Então, mulher, você não tem ideia o quanto isso impacta na sua vida, tá? Então, depois eu não vou me aprofundar sobre esse tema, mas ele é um tema bem delicado e isso eu tenho visto e ouvido nos meus atendimentos. Eu já atendendo como terapeuta individual, eu percebo que é uma dor e a maior dor é o perdão. Mulher, sem perdão não há salvação. Sem perdão, você pode conhecer esse livro maravilhoso, do começo ao fim, como eu conheço, como eu já li todos os livros, principalmente na época em que eu estava dentro de uma religião, e hoje eu me alimento diariamente, é o meu alimento diário espiritual. E você estar perdida em relação a isso, porque você carrega uma herança de culpa, uma herança de raiva, uma herança de... Essa raiva não é a raiva que você pode tratar, é uma raiva que você quer se vingar, é uma raiva que faz você se afastar das pessoas, que você não quer estar próximo ou você não quer mais falar com as pessoas. E eu vou dizer que tudo que eu falo, eu já vivi. Tudo que eu falo, eu já vivi. Eu acredito, mulher, muito em que tudo que eu trago para você aqui não vai ser algo que eu não acredito ou que eu não vivi. Não faz parte do meu DNA. Bom dia, maravilhosa, seja bem-vinda. Então, o que eu quero dizer para você? Eu não consegui fixar aqui as duas palavras que eu trouxe dentro da Bíblia no comparativo. Não é no comparativo, é mais no sentido de que o porquê você consegue entender que a Bíblia ela é a luz também para quem busca algo maior, algo de aprofundamento. E que muitas vezes você não consegue buscar sozinha, né? E essas duas palavras, elas mostram exatamente sobre da onde, né, você consegue ler isso na sua vida, né? Eu li aqui 1 Coríntios e Jeremias, Jeremias 1. E por isso, mulher, eu deixo para você essa reflexão para que você busque ajuda, né? Porque se você sente que tem algo que você está carregando dessa geração, você está carregando dessas 4 gerações e você não tinha essa consciência, porque não é algo que vai aparecer na tua cabeça falando, olha, aconteceu isso lá com a sua avó e por isso está acontecendo com você. Não, é simplesmente um incômodo. Por que eu tenho dificuldade, ou porque as coisas não acontecem, ou porque eu tenho problemas emocionais no que se diz respeito a relacionamento afetivo, relacionamento de amizade. Por que eu tenho problemas assim? Gente, não significa que você que busca o autoconhecimento através da terapia, e que você lê a Bíblia, e que você seja uma mulher cristã, ou que seja uma mulher que acredita em Deus, que você não vai ter mais problema. Que você vai passar por essa vida de uma forma muito só flores. Não é assim, é óbvio que não. Não podemos ser ignorantes nesse ponto. É óbvio que não. Existe sim todo um conhecimento, existe toda uma questão de justiça, da própria justiça de Deus. E também de plantar e de colher, a lei da semeadura. Existem muitas parábolas em Mateus, né? Jesus falava por parábolas que basta você ler Mateus. Se você não tem o hábito ainda de ler a Bíblia, se você estava há muito tempo afastada desse livro sagrado, eu convido você a começar por Mateus, que é uma das formas, das analogias que Deus traz através de parábolas, né? Jesus trazia nas suas pregações, para trazer coisas simples. E aí, mulher, aqui nessa passagem de 1 Coríntios 12, fala justamente que você pode sim
servir a Deus, ou você pode se conectar com esse Deus utilizando de formas, né? Utilizando de métodos que estão aqui à luz dele para você se reerguer, para você traçar um novo plano. Ontem eu conheci uma mulher muito iluminada, né? Eu sempre estou em busca de movimentos onde eu me conecto com pessoas, e principalmente pessoas que podem estar precisando. Eu falo que eu sou fruto da oração de alguém, e talvez a mudança e a resposta de uma pessoa também seja fruto, né, da oração da pessoa. Eu também seja essa pessoa para iluminar o caminho de outra. E assim, você que está assistindo aqui, que eu sei que tem mulheres terapeutas, tem mulheres que estão me assistindo pela primeira vez, tem mulheres que vão assistir ainda essa live, que tem essa vontade de ser inspiração, de ser essa luz como guia, utilizando do seu trabalho, utilizando da sua forma de agir, de conduzir, de viver a vida aqui, e não sabe como, né? Não sabe por que ela ainda está presa a um lugar onde ela só cuida da vida dela, e tá tudo bem, né? Porque é bom a gente cuidar cada um da sua vida. Só que até que ponto isso está impedindo você de viver um propósito, né? Um propósito que Deus te deu, te mostrou. E aí, quando eu falo te mostrou, mulher, é muito sobre os pensamentos, sim. O pensamento que vem do próprio Espírito Santo de Deus, se você acredita, se você vive isso como eu vivo, né? Então, mulher, quando eu faço isso, eu me permito, né? Quando eu faço isso, eu quebro algumas coisas que já não eram mais, nunca foram minhas. E eu estava carregando isso dessa geração, né? Como eu falei, somos essa geração de enfrentamento, de coragem para buscar uma transformação na minha própria história, dentro daquilo que eu acredito, e podendo iluminar outras pessoas. Iluminar mulheres, iluminar crianças, iluminar homens, iluminar trabalhadores, iluminar funcionários de uma empresa. Quem são essas pessoas? Né? Então, isso vai muito além de você. Vai além de mim, vai além de você. E quando você busca isso, você percebe. Essa pessoa mesmo estava falando, que eu gostaria de fazer um curso, uma determinada coisa que eu gosto de fazer para mim, para ensinar outras pessoas, para poderem ter mais tempo com teus filhos crianças pequenos, filhos que estão passando por questões, nasceram com alguma questão né, que precisa de mais atenção. Então, olha quantas formas que Deus coloca, e às vezes você não se permite, você, por entrar no achismo do que é fazer um processo terapêutico, de terapia, o que é buscar um autoconhecimento, e acreditar que não, tudo que eu preciso está aqui. Sim, tudo que você precisa está na Bíblia. Só que muitas vezes você precisa de alguém para te ajudar a enxergar algumas coisas, e até para se curar, e até para perdoar. Até para perdoar. Ah, Roberta, mas eu estou bem com todo mundo, eu não tenho mágoa de ninguém. Pergunta para você mesmo. Olha para você mesmo. É você que tem que sentir isso. É você que tem que reconhecer que você pode estar carregando, inclusive, uma mágoa, uma tristeza sobre alguém, e até sobre você mesmo, sobre alguém que você perdeu. E por isso, mulher, eu falei que o aprofundamento, ele é muito da Roberta. Eu não consigo, não está mais em mim fazer as coisas só no superficial. Chegou o tempo, eu percebo, aliás, eu sinto, eu ouço essa direção, chegou um tempo de aprofundar em nós mesmas, de aprofundar no nosso ser, de parar de deixar, né, achar que isso é uma coisa que as pessoas estão falando, que não é para mim. Não é sobre isso, é sobre a sua vida, e é você que vai ter que reconhecer isso. É você que vai ter que entender que talvez chegou a hora de você buscar uma ajuda emocional que te conecte com o teu espiritual, ou que te reconecte com o teu espiritual, ou que, se você nunca se conectou, nunca percebeu que você precisava estar, né, numa harmonia com o teu espiritual, né, deixar a essência falar mais alto. Exatamente, Bia.
Exatamente, porque essa essência, quando a gente fala inclusive da própria essência do feminino, é essa essência de conectar com a tua verdade, com a tua identidade, com a tua amorosidade, com a tua criatividade e com Deus dentro de você. Lembra de Jeremias 1, né? Deus escolheu já antes mesmo de você nascer. Então, mulher, o aprofundamento, ele é um aprofundamento muito de dentro para fora, muito de dentro para fora. E chegando ao final aqui desse momento, eu espero que você tenha se sentido bem, tenha gostado. E assim, talvez eu vou começar a trazer dentro desse direcionamento aos domingos algo que você talvez não vai gostar, você não vai se sentir bem, vai se sentir incomodada. Mas eu não tô aqui, de repente, só para agradar. Até porque essa Roberta que só queria agradar não existe mais. Não era muito da Roberta, era muito da proteção que a Roberta precisava, tá? No próximo domingo eu vou trazer um pouco mais o aprofundamento de como o Espírito Santo me deu essa direção para fazer essa live terapia à luz da Bíblia todos os domingos. Vai mudar, eu vou mudar ela um pouquinho para esse horário de 7h37, ó, 7h37, é o horário que eu tô lendo aqui agora, e eu vi que muitas de vocês entraram depois das 7 horas, então vai começar às 7h37. O 7, né, não precisa nem dizer, né, representando sim a perfeição, o próprio Deus, dentro dos seus 7 dias, né, os 6 dias que foram criados e o 7º que ele descansou. Hoje também é considerado o primeiro dia da semana, né? E para que a sua semana seja iluminada, para que a sua semana seja fortalecida, e eu vou aproveitar e fazer uma oração. Fica aqui um pouquinho comigo para a gente fazer essa oração, porque todo encontro aos domingos, vão ter uma respiração e uma oração. Essas duas coisas conectadas vão te renovar, vão te fortalecer, e cada vez mais eu quero que você também convide futuramente mulheres para estar aqui com a gente e que precisam ouvir isso. E setembro é um mês muito especial para mim. Setembro é um mês de florescer. Eu já vi o florescer, né, gente? Aqui, ó, eu tô cheia das flores agora aqui em volta do meu cantinho aqui terapêutico, onde eu atendo as mulheres. E setembro é um mês muito especial para mim, porque é o mês do meu nascimento. Então eu já tinha pensado, que olha como é o Espírito Santo, né? Deus já tinha falado, volta a fazer uma live, falando alguma coisa sobre a Bíblia, falando... E ontem eu vi exatamente pela terceira vez, algo sobre o medo da terapia, ou, eu não gosto, eu não confio em terapia, porque eu sou cristã, porque eu sou crente, porque... eu acredito em Deus, eu acho que eu não preciso de terapia. Ontem, pela terceira vez, eu ouvi isso. E quando eu ouvi isso, eu não tive dúvidas que era o Espírito Santo falando para eu estar aqui, né? E eu vou usar esse linguajar, sim, aqui, nessa live do domingo. E na semana que vem vocês vão entender onde eu conheci, onde eu fui a primeira vez batizada com o Espírito Santo, como o próprio Deus, a própria palavra de Deus fala depois que Jesus subiu aos céus, quando ele desceu através do Espírito Santo e batizou os discípulos, né, os profetas que estavam naquela época, e continua batizando aqueles que creem, que acreditam, que são batizados nas águas, que servem e creem no Deus vivo, que é o meu caso. E se você não é essa pessoa, não sente isso, tá tudo bem. Fica aqui, porque se você foi conectada com essa live, né, que vai assistir gravado ou vai assistir depois, tenho certeza que tem algo muito especial para você também, que espera você, tá bom? Então, mulher, vamos fazer uma oração. Deixa eu colocar aqui, acho que eu mudei aqui o áudio. Vou aumentar um pouquinho pra gente... colocar bem baixinho, Instagram não derrubar. Muito obrigada por vocês que estão aqui até agora. Que seja um domingo muito abençoado. E assim, mulher, o que é a palavra bênção? Lá em Gênesis, se eu não me engano, 12, Gênesis 12, tem uma passagem que fala assim: abençoarei os que te abençoarem. Nem vou falar o resto. Amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Mas aqui nós vamos abençoar, é óbvio. Então, mulher, abençoarei os que te abençoarem.
Eu abençoo você nesse domingo, que também recebo a sua bênção, ó, tô até me emocionando. Receba a sua bênção nessa manhã e oro por você, porque nós precisamos dessa oração. A oração é a força de Deus em nós, para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares, para todos que acreditam que o mundo espiritual é mais verdadeiro do que a gente imagina. E a imaginação da mulher, do criativo, do intuitivo, nos dá essa potência, essa força, né? Senhor meu Deus e meu Pai, eu finalizo esse primeiro encontro com essas mulheres, com as pessoas que ainda vão assistir essa live, crendo que não foi carne, não foi sangue, e sim foi o Teu Espírito que me usou, que me direcionou, que me abençoou em abrir essa mensagem nesse domingo 1º de setembro, um mês tão mais do que abençoado, assim como todos os outros foram, por mais lutas e dificuldades que cada uma de nós enfrentamos. E por isso, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço pela vida de cada uma que está aqui e que assiste essa live, que cada uma de vocês sejam abençoadas, iluminadas, capacitadas pelo Espírito de Deus para fazer a diferença na sua vida e na vida de tantas mulheres, assim como Deus já está colocando as mulheres no meu caminho para poder ajudá-las, abençoá-las e guiá-las a uma mudança, a uma transformação de mente. Afinal, o Senhor é o Deus de poder, de glória, de justiça, de amor. De amor. Entrego todas nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, tá tudo bem? Não trouxe nem um lenço, ó. Mulheres, gratidão por vocês estar aqui mais uma vez. Que seja um domingo muito lindo, abençoado, em paz. E que o mês de setembro seja um mês de florescimento para você. Em tudo que você colocar a mão, em tudo que você acreditar. E continue por aqui. Terapia é vida, é salvação, inclusive, é perdão. Um grande beijo, até domingo que vem. Tchau, tchau. Amém, amém.